Eu queria começar falando dos sucessivos golpes que têm acontecido à classe trabalhadora a nível mundial. Tivemos ali com o golpe, na Ucrânia, onde a direita com um discurso sectário e radical tomou o poder, e hoje o caos está instalado na Ucrânia. Temos os ataques que aconteceram e vêm acontecendo na França, os ataques que vêm acontecendo em Portugal, com a sucessão de privatizações, de retirada de direitos, as privatizações generalizadas no México. Nós temos aqui na América Latina ataques sistemáticos e um crescimento de uma direita golpista apoiada por setores até da esquerda. Então nós temos esta preocupação. Aonde vamos nos posicionar? Em que campo estaremos? Qual será o nosso discurso? O que vamos fazer diante de uma conjuntura tão adversa como essa que nós estamos vivendo? Então precisamos usar esse CONREP como uma ferramenta, não da luta dos delegados aqui do CONREP. Devemos transformar esse CONREP numa ferramenta de luta dos trabalhadores de Correio e ampliar essa luta, unificando as categorias, buscando das categorias um apoio recíproco, para que possamos, de fato, mostrar como outros trabalhadores de outros países têm mostrado aos seus governos, e não são governos de plantão, são governos trabalhados, governos idealizados. Então nós precisamos expandir esse nosso campo de atuação. Nós precisamos entender que a nossa unidade hoje, ela é fundamental. Porque ontem foi falado aqui que o TST já tirou a sua máscara. O TST já tirou a sua máscara, já mostrou de que lado está. Nós temos sofrido ataques da mídia, nós temos sofrido ataques do judiciário, um judiciário partidarizado, um judiciário seletista, um judiciário que escolhe quem vai ser preso, quem não vai ser preso, quem é o bandido ruim, quem é o bandido bom. Nós temos uma Polícia Federal partidarizada, que escolhe fazer os seus espetáculos, optou pelo caminho da propaganda institucional, quando dentro, aí nós vemos diariamente, tanto no Judiciário como na Polícia Federal, uma série de escândalos que são jogados para debaixo do tapete. Então o MRL, ele não coaduna com esse pensamento. Nós não vamos aceitar, nós não vamos nos calar ou fingir que não é conosco. Nós não vamos escolher o caminho mais fácil. Nós não vamos escolher, o MRL não vai escolher o caminho mais fácil, o caminho de se omitir, o caminho de achar que não é conosco. Porque a história, companheiros, a história passada é a nossa melhor tábua de reflexão. A história passada é o nosso melhor exemplo. E todos já experimentaram, pela história já viram o que aconteceu no passado, quando essas forças reacionárias se unem e quando intentam atacar os trabalhadores. Todos nós sabemos aonde vai acabar esse filme. Todos nós sabemos o último capítulo dessa história. Mas parece para nós, do MRL, que algumas pessoas estão achando que colaborando com essas forças reacionárias, ou se calando diante dessas forças reacionárias, parece que essas pessoas acham que vão ser esquecidos na hora da guilhotina.
Então nós precisamos entender que quando os governos, eles começam pela ação do capitalismo, pela exploração do capitalismo, esses governos começam a perder força, porque asfixiam tanto a classe trabalhadora, que a classe trabalhadora não consegue mais produzir riquezas bastante para eles. Eles querem cada vez mais riquezas. Mas se o trabalhador não tiver poder de compra, não tiver condição de comprar, se o salário do trabalhador vai sendo achatado, chega a um nível de endividamento do trabalhador, que o trabalhador não consegue mais comprar, não consegue mais passear, não consegue mais ir em lugar nenhum, e para eles isso vai gerando uma falência do capitalismo. E quando esses estados começam a falir, eles não querem cortar na própria carne. Nós vimos aqui o exemplo do próprio Correio. O presidente agora está falando que a culpa do Correio estar na situação que está, é a culpa do trabalhador que adoece, o trabalhador que não quer ir trabalhar, botou agora no primeira hora, né? Gente, vamos trabalhar, porque se a gente não trabalhar, a gente não vai salvar, com coisa que ele está trabalhando, né? Com coisa que ele já fez alguma coisa dentro desse Correio. E no momento de crise em que ele quer que nós façamos um sacrifício, que nós nos sacrifiquemos ainda mais do que já vimos nos sacrificando, com dobras, com metas absurdas, com agências, com filas enormes nas agências, e os atendentes comerciais sofrendo, com os trabalhadores precisando ir ao setor administrativo, e o setor administrativo esvaziado, sofrendo também, com o carteiro sofrendo, carregando dobras e mais dobras, registrados e mais registrados, e ele vem falar que nós temos que nos sacrificar, e ele pega o salário dele e dos vice-presidentes e aumenta o seu salário. Eles pegam para remunerar os seus aliados, fazem transferência de recursos de forma pseudo-legais em patrocínios, né? Inúmeros patrocínios que não têm o menor sentido para nós. Então, neste momento, o MRL se posiciona contra este golpe que está sendo implementado no país, contra este golpe que está sendo implementado no mundo. Nós precisamos reagir, nós precisamos tomar as ruas, nós precisamos organizar uma grande campanha salarial, nós precisamos discutir as nossas diferenças e encontrar o ponto de consenso para todos saírem daqui unidos em prol da defesa da classe trabalhadora, porque nós não estamos aqui nos representando a nós mesmos, nós representamos aquele carteiro, aquele OTT, aquele atendente comercial, aqueles trabalhadores que estão lá na base. Eles querem ouvir de nós algo que lhes traga esperança, porque o que eles estão escutando aí é a mídia dizer todo dia: vai privatizar, tem que privatizar, e nós precisamos dizer para eles. Por isso até eu queria fazer uma ressalva aqui para encerrar a respeito do painel. Nós colocamos esses painéis porque muitas vezes o trabalhador não tem acesso a documentos, a ações da Fentex, não lê muitas vezes ali o site da Fentex. Então, quando a gente traz aqui, está sendo filmado, e quando a gente coloca tudo isso em painéis, chega no trabalhador, não aqui, mas no trabalhador lá na base, a discussão que ele vai estar trazendo para dentro dos seus sindicatos. Então, até a vitória, companheiros, um bom dia. Um bom dia aos companheiros, às companheiras, boas-vindas aqui aos delegados do nosso 33º CONREP, e desejar que o CONREP aqui seja um marco na luta dos trabalhadores da ECT, que o discurso que está na ordem do dia, dentro da categoria ECTista, é de unidade. E vamos aqui fazer o possível para que essa unidade ela seja de fato, e não uma unidade fisiológica, e que a gente chegue na nossa base e não consiga levar as demandas dos trabalhadores e contrapor a toda a política que está colocada para nós aí, com o desmonte da empresa, com a tentativa de privatização, a retirada de direitos. Sobre a questão da conjuntura, nós vivemos uma crise política, econômica e social no país. Uma crise política que está instalada em todas as instituições, e nós estamos vendo aí o reflexo dessa crise no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha,
sendo processado, não sabemos ainda se vai ser cassado ou não. O presidente do Senado, Renan Calheiros, é um outro que está envolvido em muitos casos de corrupção. E o governo Temer, que é o governo que os companheiros chamam de golpista, mas é um governo que é fruto do governo do PT, é uma extensão do governo do PT. Não podemos esquecer que o Michel Temer era vice na chapa do PT. Então nós temos que alinhar esse discurso para a gente poder fazer essa discussão com bastante tranquilidade, para que a gente não entre em contradição. Porque o Michel Temer, até 2 anos atrás, 1 ano e meio, a própria militância do PT gritava olê, 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 Temer, Temer, Temer. Então nós temos que deixar isso bem claro. Certo, companheiros? Em relação à política econômica, a política econômica brasileira é a continuidade da política econômica do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, continuou com a Dilma e agora o Temer está dando continuidade a essa política. Não podemos esquecer que o projeto 257 foi mandado ao Congresso Nacional pela ex-presidente Dilma. Nós temos que fazer esse debate com bastante calma para a gente pontuar aqui alguns pontos para a gente depois discutir a questão da nossa unidade, que ela se faz necessária, mas é necessário também que a gente faça essa avaliação, dizer fora Temer, mas nós temos que dizer também fora Cunha, fora Renan, fora Dilma e todos os corruptos que estão aí surrupiando o povo brasileiro e a classe trabalhadora. Isso tem que ser falado, isso tem que ser debatido. E nós temos sim que agora sair na defesa de uma greve geral da classe trabalhadora. Mas uma greve geral legítima, uma greve geral que vá para combater todos esses ataques que a classe trabalhadora brasileira vem sofrendo. E não fazer uma greve geral, como está sendo chamada por alguns setores, uma greve geral para o fora Temer e volta Dilma. Nós temos que pontuar isso daí também, que fora todos os corruptos, fora todos os corruptores. É isso que tem que ser dito para a população brasileira. E um exemplo claro disso é os trabalhadores da França, que estão na rua fazendo mobilização contra os ajustes fiscais que estão sendo feitos lá, contra a política de austeridade do governo Hollande. Isso tem que ser colocado, que a greve geral aqui no Brasil, ela tem que ser baseada no que o governo está fazendo com a retirada de direito, com 12 milhões de trabalhadores desempregados nesse país. Essa discussão tem que ser feita e a greve geral tem que ter o seu eixo principal, esse ponto, que o trabalhador brasileiro hoje está desempregado, as famílias estão passando por necessidade, fruto de uma política econômica que privilegia o grande capital em detrimento dos direitos e do avanço da classe trabalhadora e das famílias brasileiras. Então temos que deixar isso bem claro. E a crise política, todos aqui viram o espetáculo que foi a admissão lá do processo de impeachment contra Dilma. O nível do Congresso Nacional, onde deputados parlamentares mandando beijinho para a família, agradecendo ao pai, falando um monte de fisiologia, sendo que na semana seguinte vários deles foram presos pela Polícia Federal. Então aquilo é um reflexo do que está colocado para a população brasileira. Então nós temos que pautar a greve geral em cima desses eixos, para que a gente faça uma luta de verdade, uma luta para derrubar toda essa corrupção, todos esses ataques que estão colocados sobre a classe trabalhadora, para que a gente consiga avançar, manter nossos direitos e nossas conquistas. Nós temos que colocar também que hoje, no Brasil, nós vemos uma crise social gravíssima, onde a maioria da população não está tendo acesso a serviços mínimos, como saúde, educação. Ontem mesmo, os companheiros discutindo aqui a proposta colocada por esse governo atual, de praticamente cercear a educação na questão da liberdade do professor, colocar na sala de aula um ponto de vista e fazer uma discussão mais progressista com os alunos, para despolitizar ainda mais a população. Nós aqui, da categoria de Correios, aqui os delegados e delegadas, observadores que estão aqui, nós temos aqui uma tarefa gigante, que é fazer esse debate em torno de tudo que envolve a nossa sociedade e fazer um debate
sério em cima do que está acontecendo com a nossa categoria, com a nossa empresa. O próprio presidente, que a gente pode até colocá-lo também nessa questão do golpismo, porque o presidente da ECT, nós não podemos considerar um cara desse legítimo para ser presidente de uma empresa como os Correios, um cara que não sabe nem o que é uma carta, um selo, vem, cai de paraquedas e vai uma entrevista para a Rádio CBN e coloca aquela situação que a culpa da crise nos Correios é dos trabalhadores que estão adoecendo muito. Nós estamos sendo acusados de ficar doentes por sobrecarga de trabalho, por excesso de dobras, por todos os males que afetam essa categoria, os atendentes nos guichês sofrendo assaltos diários, os carteiros nas ruas fazendo 2, 3 distritos, sendo atacados por todas as intempéries que enfrentam no dia a dia, e ainda ser chamado de vagabundo, que está adoecendo, está se afastando, colocando em xeque até a legitimidade dos atestados médicos. Isso tem que ser colocado, isso tem que ser discutido, e a partir daí fazemos a discussão da unidade. E nós da Unidos para Lutar estamos aqui para unir com todos que estão aqui para fazer a luta, mas nós temos que pontuar essa questão da unidade para fundamentar exatamente o nosso debate, a nossa discussão. Unidade de verdade, para que todos os trabalhadores dos Correios saibam que os 36 sindicatos que representam essa categoria vão estar indo na mesma direção, estão indo no mesmo sentido para que a gente barre essa privatização, porque se não houver essa unidade de verdade, a empresa de Correios e Telégrafos até o final do ano vai estar privatizada, vai estar entregue nas mãos da iniciativa privada, e a maioria de nós aqui vamos estar desempregados. Então é nesse sentido que a Unidos para Lutar reafirma o seu compromisso com a luta dos trabalhadores brasileiros, com a luta dos trabalhadores dos Correios, para que a gente saia fortalecido em busca de manter essa empresa como empresa pública, que preste um serviço de qualidade à população, mas acima de tudo, respeite seus trabalhadores, pague um salário justo, com benefícios, com plano de saúde, como nós tínhamos anteriormente. Então, companheiras, aqui a gente encerra a nossa participação, desejando mais uma vez um excelente encontro para todos nós, e que esse encontro seja mais que vitorioso para toda a categoria setista. Unidos para lutar, fora Temer, fora Dilma, fora Renan, fora Cunha e fora todos os corruptos. Bom dia a todos. Em nome do Movimento Sindical de Base, quero cumprimentar aqui a mesa, cumprimentar esse plenário e cumprimentar todos os trabalhadores de Correios que vão estar depois acompanhando essas discussões através da internet. Nós sabemos que, com o auge da crise capitalista em 2008, o capitalismo vem traçando estratégias para demonstrar para a sociedade que aquele sistema é o sistema que deve ser adotado sempre. Então, com essa fragilidade do capitalismo, forçou que eles buscassem estratégias, e essas estratégias trouxeram resultados, tanto que a direita conservadora, capitalista, está extremamente fortalecida neste momento. Isso a nível mundial. Isso acontece principalmente, a direita está intentando, principalmente naqueles países aonde tem condições de obter ali vantagem em cima daquela população. E aí nós não podemos deixar aqui de falar principalmente naqueles países onde nós temos reservas de petróleo. E aí nós vamos trazer para a nossa realidade, que é o Brasil. Por que o Brasil está sendo tão atacado e a direita está totalmente fortalecida no nosso país? É claro que isso se dá devido à necessidade do capitalismo se fortalecer e sim roubar as nossas reservas de petróleo, assim como também outras riquezas que nós temos nesse país. E aí nós nos encontramos numa situação hoje, aonde a direita detentora dos meios de produção e também, principalmente, dos meios de comunicação, tem feito uma verdadeira lavagem cerebral na sociedade através da mídia golpista. E tem pregado, sim, que o Brasil está destruído, que o Brasil está um caos. E isso tem pregado muito na sociedade brasileira, no momento que nós vemos um discurso hoje
onde todo mundo só fala sobre o discurso contra a corrupção. Um discurso que tem sido pregado pela direita e tem pego, né, na sociedade, tem reproduzido esse discurso da direita contra a corrupção, sendo que a direita é que mais patrocina e sempre patrocinou e sempre vai patrocinar a corrupção. Eles são os maiores corruptos que sempre roubaram esse país, desde a descoberta desse país, que a elite é que rouba essas nossas riquezas. E nós temos que fazer um debate que, infelizmente, a nossa sociedade brasileira é muito hipócrita, porque faz o debate contra a corrupção, fala contra a corrupção, mas nós temos culturalmente, infelizmente, nós temos que mudar esse cenário, uma cultura que é corrupta, porque ela já começa, inclusive corrupta e também discriminatória. E começa desde as escolas, onde nós temos a discriminação contra os pobres, contra os negros, contra as mulheres, contra os deficientes. E esse discurso de corrupção começa também desde o início da política, porque hoje, para se chegar ao poder, tem que ter o Caixa 2, tem que ter os financiamentos por fora, tem a venda de votos, a compra de votos. Então, a nossa política já começa muito errado, então nós precisamos sim de uma reforma política urgente para que se mude esse cenário, porque infelizmente da forma que culturalmente nós estamos consolidados, vir com esse discurso contra a corrupção, infelizmente é um discurso muito hipócrita. Se nós não mudarmos a nossa base, a nossa raiz, nós não vamos nunca conseguir o êxito a qual nós procuramos. E aí, diante desses ataques da direita que existe no mundo, e principalmente agora focando aqui, fazendo um recorte para o nosso país, nós temos que ver o ataque que está sendo feito. Aí aqui eu faço o chamado a todos nós que somos representantes sindicais, a todas as representações de trabalhadores, associações, que os ataques estão duramente dirigidos a nós. Infelizmente, a esquerda ainda não se atentou a isso. E nós podemos comprovar através dos diversos projetos que estão sendo encaminhados atualmente contra as representações sindicais. E aí nós temos vários projetos que estão caminhando no sentido de ter CPIs aos sindicatos, a questão de excluir representações sindicais dos conselhos de administração, de excluir representantes sindicais de fundos de pensão, inclusive discutindo a manutenção financeira dos sindicatos. E isso nós podemos ver no nosso dia a dia, que está sendo pregado uma discriminação, uma desmoralização aos movimentos sindicais. E por que isso está acontecendo? Porque a direita sabe que é somente a esquerda, são os movimentos sindicais que conseguem trazer uma divergência e trazer uma base ideológica para esses trabalhadores, conscientizando esses trabalhadores que nós não podemos aceitar esses ataques da direita. Então, o ataque está sendo diretamente a nós, trabalhadores, a nós, representantes sindicais. Não é um ataque diretamente ao Partido dos Trabalhadores. E nós, como esquerda, nós temos que entender que não é um ataque a Dilma, é um ataque aos nossos direitos, é um ataque a nós, representantes sindicais, às organizações sindicais. É isso que está em xeque, porque eles sabem que nós podemos reverter esse quadro. Infelizmente, o governo que chegou ao poder, um governo de ordem popular, que tinha por nós, trabalhadores, uma expectativa de reformas urgentes, de mudanças, infelizmente também elas não aconteceram. Então nós não podemos deixar aqui de falar também das falhas que esse governo que chegou ao poder, o governo popular, trouxe também de diferenças e que não atendeu as nossas expectativas, abandonou os movimentos sindicais para escutar os seus aliados em troca da governabilidade. E o troco, o resultado é isso que está acontecendo no nosso país, aonde esses aliados são sim, e aí não adianta dizer que é o mesmo governo, porque eles nunca foram aliados desse governo. Na verdade, eles sempre foram golpistas que estiveram nesse governo para agora fazer
e dar o golpe fatal, que é derrubar esse governo de ordem popular e tomar o poder, porque eles sabiam que, da forma como eles estavam enfraquecidos, entraram no seio desse governo em troca da governabilidade, e agora sim eles mostraram as garras deles, que é tomar o poder. Eles não estão interessados nem um pouco com a classe trabalhadora, e aqui, independente dos problemas que nós tivemos neste governo, nos grandes erros que nós tivemos nesse governo, nós temos que ter consciência que nunca esse governo golpista que hoje está aí interino, ele vai atender às nossas expectativas. Porque se o governo de ordem popular, que chegou lá e não fez as diferenças, muito menos esse governo oportunista que está aí, um governo golpista hoje, encabeçado pelo Temer, ele não fará de forma nenhuma as mudanças que nós esperamos. Então, nesse momento, o que nós precisamos como esquerda é abandonar o ego que está nos destruindo, porque não querem reconhecer os avanços que esse governo de ordem popular trouxe e acabam ficando no muro e fortalecendo a direita nesse país. E eles já têm dinheiro, gente, para patrocinar a direita. Então, vamos sair desse muro e entender que esse ataque não é diretamente ao PT, esse ataque é aos nossos direitos. Então eu faço esse chamado, que essa unidade dos trabalhadores não seja uma unidade somente teórica. Nós temos que ter uma unidade de fato. E eu chamo aqui, nesse momento, que agora, nesse 33º CONREP, nós, forças sindicais que compomos a federação, nós temos as nossas divergências em segundo plano. Nós não vamos extingui-las, elas sempre vão existir. Essas divergências, elas sempre vão existir, vão continuar transitando entre nós, porque é assim que se constrói a democracia, mas nós devemos pontuar, nesse momento, aquilo que nos converge. E o que nos converge é contra a privatização e é pela manutenção de uma empresa 100% pública e de qualidade e pela manutenção dos nossos empregos. Então é esse o chamado que eu faço a todos os delegados que estão aqui nesse plenário, porque tem quase 120 mil famílias que estão esperando um bom resultado desse congresso, para que saiamos realmente na unidade e não que seja um discurso hipócrita, aonde se diz unidade e de fato não existe essa unidade. Então que a gente possa entender que esse é o momento da convergência, para que a gente possa vencer esses ataques que estão vindo aos direitos dos trabalhadores. Então, aqui eu agradeço a oportunidade. Fora Temer, fora Cunha, fora os corruptos. Companheiros e companheiras, gostaria de saudar a todos e a todas e dizer que a análise de conjuntura, para quem não faz constantemente, ela tem desenvolve um papel muito importante, né? Como se você fosse para a guerra e você não analisa qual é o terreno que você vai fazer esse combate, essa guerra. Nós estamos preparando aqui o nosso time, estamos preparando o nosso exército para ir para uma guerra contra o governo, contra a empresa. Se a gente não souber a conjuntura que está passando no país, a gente com certeza vai ter mais dificuldade. Então, analisar a conjuntura, ela tem essa importância, né? E é por isso que nós entendemos que quando a gente avalia a conjuntura, a gente precisa também avaliar o que acontece fora do país, né? Fora do país, fora do Brasil. Nós estamos vendo, por exemplo, na França. O que é que está acontecendo na França hoje? Os ataques que estão acontecendo aos direitos da classe trabalhadora francesa e que, por outro lado, também o grau de resistência que aquela classe trabalhadora francesa está fazendo naquele país nesse momento. Isso é um exemplo para todos nós. Agora, para entender aqui o que estamos passando no Brasil e para entender um pouco também o que está acontecendo na América Latina, é preciso que a gente entenda que em 2001 abriu um período pré-revolucionário na América Latina, com muitas lutas, revoluções, Argentina, Bolívia, e por aí vai, Venezuela, e por aí vai. E, como consequência dessas lutas todas, né,
dessas mobilizações em massa, de levantes dos trabalhadores e trabalhadoras, houve, consequentemente, a eleição de vários presidentes e parlamentares ligados, né, à esquerda, vamos dizer assim, ligados a movimentos populares, à classe trabalhadora, como é o caso, por exemplo, do PT, em que em 2002 o Lula é eleito e em 2003, né, logo em seguida ele toma posse. No entanto, ele toma posse num momento tanto de ascenso da classe trabalhadora, não só no Brasil, mas também fora do país, aqui na América Latina também, o que influencia positivamente. E, em seguida, em 2008, para vocês terem uma ideia, o ascenso que estava ocorrendo nesse momento e o quanto a economia estava forte naquele momento, em que em 2008 o PIB do Brasil bateu 8%. Isso não é qualquer coisa. Então era um momento de crescimento econômico. E o governo do PT surfou nessa onda, né? A partir de 2009 é que as coisas começaram a se complicar, porque em 2009 teve uma grande crise mundial, que essa crise mundial não estancou, ela continua afetando os países no mundo, e aqui no Brasil também não é diferente, e a gente observa que a partir de 2011, o PIB, né, chegou a 4%, por exemplo, caiu pela metade. Isso é um índice bastante importante, porque é o reflexo do que produz o país. Então a classe trabalhadora começou, a partir dessa crise, a ser atacada, porque a burguesia nacional, internacional e os governos de plantões queriam simplesmente botar a conta nas costas dos trabalhadores, como seguem fazendo isso, né? Para vocês terem uma ideia, para 2016, nós temos uma previsão de retração da economia brasileira de 2,99. Né? A indústria fortemente atacada, a indústria brasileira com uma retração impressionante, né, de até 25%. Então, com isso, se juntando a isso, a gente observa também uma crise política e moral no Brasil. Não bastasse a crise financeira, também nós estamos vendo o que está acontecendo hoje, uma crise moral, né, e uma crise política muito grande, o que veio, né, consequentemente, atingir o governo, e a questão da derrubada da presidente Dilma foi consequência, evidentemente, da perda de apoio, não só no Congresso Federal, não só da base aliada, mas a perda de apoio dos trabalhadores, das massas, que fizeram experiência com esses governos, aqui no Brasil, fora do Brasil, na América Latina, e que estão rompendo com eles, estão abandonando esse governo, porque perceberam que esses governos não são os seus governos, né? Bom, nós queremos destacar uma questão que nós consideramos importante aqui, que é a mudança que há a partir da saída da presidente Dilma, e que muitos aqui dizem que há mudança e que o cenário piorou, que os ataques são maiores, que as privatizações vão acontecer. Nós queremos só lembrar para os companheiros e companheiras que esses ataques já estavam acontecendo. A classe trabalhadora no governo do PT. Queremos lembrar para os companheiros que as privatizações já estavam acontecendo, infelizmente, no governo do PT. Queremos lembrar, inclusive, para os companheiros que a preparação da privatização e o início da privatização começou já no governo Lula, no final dele, e depois a Dilma deu a martelada, né, para privatizar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos com exatamente a aprovação da Lei 2.490, né, que transforma o Correio em SA. Então a gente começa esse processo de privatização e o Temer já declarou: está muito fácil privatizar o Correio, está muito fácil vender. É claro que está, já está tudo pronto.
não tem mais nada para fazer, tá certo? Então eu quero dizer para vocês, companheiros e companheiras, que esse governo que está aí vai atacar a classe trabalhadora, é verdade, entendeu? Que é preciso a gente construir uma grande greve geral nesse país para derrubar esse governo. Mas é preciso que a gente desmistifique uma coisa aqui. A gente tem que parar com essa história de dizer que houve golpe. Porque no começo, companheiros e companheiras, eu ouvi dizer o seguinte: vamos às ruas porque um golpe militar está vindo aí. Não tinha golpe militar nenhum. Nós percebemos depois que não tinha golpe militar nenhum. Não, agora é um golpe palaciano, um golpe parlamentar. Então, botou-se vários nomes no golpe. Na verdade, não existe golpe nenhum. Existe uma crise política no país em que a presidente Dilma perdeu o apoio dos seus aliados, que ela escolheu, diga-se de passagem, porque ela estava junto com Michel Temer, porque escolheu. Não foi a força. Então, veja bem, companheiros e companheiras, essa história de golpe, na verdade, é aquele negócio do bode na sala, né? Porque quando você diz que vai ter um golpe, você espera que todas as forças, né, que se dizem progressivas, se juntem para defender o governo desse tal golpe. Mas, na verdade, o golpe não existe golpe algum, né? Então, eu acho que nós precisamos superar essa situação e ver o que é que nos une aqui. Eu acho que o Fora Temer nos une. Então, vamos construir essa greve geral. A CUT, a CTB, as outras centrais, a CSP com lutas, a gente construir essa greve geral para botar para fora, porque ele vai atacar, e já disse claramente que vai atacar a classe trabalhadora. Eu quero dizer que para nós, trabalhadores dos Correios, a situação também é muito difícil, né? Porque, infelizmente, a gente está vendo que o novo presidente da empresa já assume, né, declarando, fazendo declarações de ataque aos trabalhadores. Mas não só isso. Os direitos dos trabalhadores estão sendo questionados. E essa campanha salarial será, com certeza, uma campanha salarial muito dura, mas que é possível, que é totalmente viável a gente construir a unidade da categoria aqui nos Correios. Eu acredito, sinceramente, nessa possibilidade, que nós temos todas essas condições. Nós temos que passar por cima das nossas diferenças, mas não que elas não vão existir. Elas vão continuar existindo, mas nós temos que ver o que é que nos une para combater nesse momento, o que é que nos unifica. E, na minha opinião, né, o que nos unifica é organizar a luta contra a privatização dos Correios, com o comitê, a luta de fato na rua, com cada trabalhador, com cada trabalhadora. As Olimpíadas estão aí, nós temos que tirar ações de massas nas ruas contra a privatização dos Correios e contra esse presidente que está aí, que tenta atacar os trabalhadores dos Correios. Muito obrigado, companheiro. Nós vamos dividir o tempo aqui, eu vou falar 5 minutos, a Amanda 5. Saudar mais uma vez a todos os companheiros e companheiras. Ouvi aqui a análise de conjuntura ideológica de várias forças políticas que compõem a nossa federação. A gente observa, e no nosso dia a dia, eu acredito que nós hoje somos uma das únicas federações que agrega todas as forças políticas que ainda estão no nosso movimento sindical de Correios. Mas é importante a gente observar o seguinte: existe uma crise estabelecida no Brasil, mas existe também um programa do capitalismo contra a classe trabalhadora. E aí a gente observa, se você vai ver a França, retirada de direito dos trabalhadores, você vai ver Portugal, toda a Europa vive hoje um processo de flexibilização ou de retirada do direito da classe trabalhadora. No Brasil, a gente vive a experiência, e aí os companheiros ficam, não é golpe, é um golpe parlamentar para tirar uma presidente eleita pela maioria do povo brasileiro. E aí, quando a gente fala assim, fora todo mundo, a gente acaba engrossando o discurso da direita, que quer voltar a esse país e quer desmoralizar a classe trabalhadora, porque a desmoralização do PT não é só uma desmoralização do PT, é uma desmoralização dos direitos dos trabalhadores. Prova disso é o aceleramento
feito pelo governo interino e golpista do Michel Temer para retirar os direitos dos trabalhadores. E se a gente não tiver essa clareza, fica difícil a gente chamar a unidade com todos os trabalhadores, com todos os sindicatos. A palavra-chave nesse CONREP vai ser a unidade. Mas a unidade, ela traz um grande desafio para a gente, que é como pensamos diferente, a nossa ideologia e o modelo de política estabelecido por nós, por os trabalhadores, daquilo que nós defendemos, a gente fica muitas das vezes na dúvida. E tem forças políticas em crise, tem partidos políticos em crise, e a esquerda vive uma crise grande. Se a gente aqui não observar qual vai ser o nosso rumo do ponto de vista da privatização dos Correios, unifica a gente. Unifica todos os trabalhadores. Nós já fizemos esse enfrentamento no passado e podemos fazer agora. Agora sim, existe um processo de desconfiança dentro da federação, trazendo para a nossa realidade, do ponto de vista das forças políticas, porque todo mundo quer avançar na base, todo mundo quer disputar a eleição sindical e quer ganhar. Então, assim, a gente que discute a política nacional aqui na Pentex, as lideranças dos sindicatos, se não se organizar primeiro para levar para a base, nós corremos um sério risco de morrer todo mundo abraçado. Então, assim, nós estamos muito tranquilos, todo mundo conhece a política da articulação, nós não temos vergonha de defender aquilo que a gente pensa, mas a gente compreende que nesse momento dá para fazer uma unidade para garantir a empresa pública de qualidade, para garantir os empregos de todos os trabalhadores. E é só por esse motivo que a gente chama a unidade, porque quando a gente vai observar no dia a dia, a gente vê as sacanagens por aí que fazem conosco, no dia a dia, no site do sindicato, plantam notícias mentirosas, e aí a gente fica assim, o cara está batendo aqui em você só para ver onde é o lugar mais macio para enfiar a faca, entendeu? Então, assim, é bem tranquilo, a gente está num momento difícil, e o momento difícil e a conjuntura faz com que a gente chame a unidade para derrotar a política estabelecida pelo governo do seu Michel Temer. Não vamos deixar os Correios ser privatizados. A partir desse CONREP e a partir das direções do sindicato, na base, nós vamos conseguir construir uma grande greve e barrar a privatização dos Correios. E chama ainda mais atenção, já tivemos a oportunidade de conversar com os companheiros dos bancários, com os companheiros petroleiros. Acho que a gente tem que tirar um calendário aqui que se aproxime para a gente fazer uma greve unificada. Uma greve unificada, porque aí a gente mostra a força dos trabalhadores. E, pessoal, vamos fazer uma reflexão. Fora todo mundo, deputado não vai abrir mão de mandato, não vai ter antecipação de eleição. E aí a gente tem que fazer uma reflexão. Nós queremos o governo do Temer que está aí, ou nós queremos volta querida? Ai, pessoal, bora lá. Sobrou 5 minutos aqui para mim, vou fazer um pouco correndo aí. Primeiro, bom dia, primeiramente para Temer, né? E bom dia aos companheiros e companheiras aqui. Falar que esse momento que a gente vive, ele nada mais é do que um momento de acirramento de classes, porque nós temos aí uma elite dominante nesse país que explorou 500 anos esse país e não aceitou, né, a ascensão dos menos favorecidos, da classe trabalhadora, a ter acessos a bens de consumo, a ter acessos a universidades, a ter acesso à sua casa própria, a ter acesso a carros. E aí essa classe dominante, a extrema-direita, ela aceitou passivamente por um tempo essa ascensão desses governos progressistas, como o próprio colega que antecedeu do Conlutas colocou, que foi um período em que você teve aí governos de frente populares, como na Bolívia, Uruguai, Argentina, no Chile, Venezuela e no próprio Brasil, onde assim até várias mulheres chegaram a ser presidente, como na Argentina, no Chile e aqui no Brasil. E aí, após esses 13 anos, a gente consegue, pela primeira vez, eleger um operário e, logo em seguida, uma mulher no nosso país. E nós tivemos todos esses avanços de políticas sociais, mas, infelizmente, as reformas mais profundas que precisavam ser feitas não foram feitas.
E não foi porque, apesar do PT ter chegado, ter vencido as eleições, ele não chegou ao poder. Porque esse poder, ele foi dividido. Existia uma política de conciliação de classe. Já que enxergou que não tinha força para fazer o enfrentamento, optou por um lado que foi de conciliar. E isso o PT pagou um preço muito caro, porque esteve essas forças conservadoras, né, esteve ao lado, mas jamais apoiou, de fato, as transformações que a gente precisava fazer. E é importante que se faça uma reflexão, porque nós temos que criticar algumas coisas erradas, as falhas que esse governo cometeu, mas, às vezes, a crítica é muito dura. Não se pesa também aquilo que foi de avanço, principalmente na classe trabalhadora. Porque eu fico vendo algumas pessoas falarem: ah, mas a pessoa se formou, fez faculdade, comprou uma casa, um carro, não foi o governo que deu. Realmente, não foi o governo que deu, mas foi através dessas políticas. Porque as pessoas falam aí da meritocracia, que foi porque as pessoas conseguiram por elas próprias. Então, faço uma pergunta aqui para vocês. Será que no tempo dos nossos pais, eles não tinham força de vontade? Eu morei de aluguel a vida inteira com a minha mãe, com a minha avó. Minha mãe empregada doméstica. Será que ela não tinha força de vontade para fazer uma faculdade? Ou era o sistema na época que não permitia esses acessos? E mesmo assim, mesmo fazendo pouco, não fazendo aquilo que a gente queria, essas elites ficaram muito revoltadas. Imagine você ter a universidade só para seus filhos e aí, de repente, chega aí um bando de pobre, de negro e invade esses espaços que antes eram destinados a somente eles. E passaram a tramar, sim, e conspirar. E aí eu diverjo a minha opinião da do Marcílio, que para mim é um golpe, sim. O impeachment, ele é previsto na Constituição quando se há crime de responsabilidade. E quanto a presidente Dilma, não foi provado crime de responsabilidade. O pessoal fala de pedaladas. Será que muitos aqui sabem o que foi a pedalada, do que está sendo acusado? Uma prática que vários outros governos, Fernando Henrique, o próprio Lula, fazia essa prática. O que é? Chegou... No caso da Dilma, chegou o momento de pagar os benefícios dos programas sociais. O governo não tinha dinheiro. Foi lá, pegou dos bancos públicos e pagou. É a mesma coisa que se chega uma conta de água, uma conta de luz na sua casa. Está lá você e o seu marido. Ele não está em casa, ele está viajando. Chegou as contas, você tem que pagar. Você foi lá na conta conjunta de vocês, sacou o dinheiro e pagou. Foi certo? Não foi, porque você não conversou com ele. Mas aí você ia ter que cortar sua água, cortar sua luz, não ia fazer as compras. Então a pedalada nada mais, nada menos é isso. E para finalizar, companheiros, a gente sabe que todo governo, ele é patrão. Mas existe uma grande diferença entre alguns tipos de governo. Governo de frente popular e governo de extrema direita. E aí, se a gente achava ruim que com aquele ajuste fiscal, onde você tinha aumentos da conta de luz, aumento da conta de água, de tarifas, agora é muito pior, porque não se trata de um ajuste fiscal. Agora se trata de um programa de governo onde defende os direitos da extrema-direita e ataca os direitos conquistados dos trabalhadores. E concluindo, é lamentável ver alguns setores de esquerda fazendo coro com a extrema-direita e pedindo o fora todo mundo, apoiando o golpe. Fica aqui uma pergunta: fora todos, e quem é que entra? É o quê? Os fascismos? Sabe por quê, pessoal? Não existe conscientização ainda da classe trabalhadora para a gente tomar o poder. O que está se colocando aí é se aliando à extrema-direita e abrindo as portas para o fascismo. Conclui, Hermes. Em nome da LPS, então, em primeiro lugar, deve ser analisado o porquê a privatização dos Correios, no contexto atual, é inevitável. De fato, o que nós temos aqui é que os Correios faz parte de uma política mais geral que o imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano,
tenta impor no Brasil. É a privatização dos Correios, da Petrobras, dos bancos públicos, de tudo. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, etc. Corte de todos os gastos públicos para a população. Saúde, educação, etc. E de onde que vem isso? Vem de que, por quê? A crise capitalista mundial de 2008, conforme foi dito, ela não foi fechada. E de 2013 para aqui, ela somente tem aumentado. Os lucros dos monopólios, das grandes empresas, caíram em todos os setores da economia, inclusive bancos, complexo militar industrial e o setor do petróleo. Por isso, eles estão pegando nos pontos mais fracos. O imperialismo norte-americano trata a América Latina como se fosse o seu quintal traseiro. Quanto a isso, também é importante lembrar que corrupção existe, corrupção ilegalizada, que é a que a imprensa burguesa fala, e a corrupção legalizada. Você quer uma coisa mais corrupta, por exemplo, do que no Brasil? 44% do orçamento público federal é destinado ao pagamento da ultracorrupta e nunca auditada dívida pública. Ou, por exemplo, que o nióbio, que é um mineral que o Brasil detém 98% e sem o qual é impossível a indústria aeronáutica e satelital do mundo funcionar, seja vendido por 2 bilhões, sendo que poderia ser vendido por 200 bilhões. E assim sucessivamente. Todas as privatizações de FHC, que foram mantidas pelos governos do PT, mais corrupto que isso, impossível. Mas um ponto aqui muito importante de lembrar é que o governo Lula, em 2002, quando foi eleito, ele foi eleito com FHC como principal cabo eleitoral. E, além disso, em 2002, o próprio Lula foi com chefões do PSDB aos Estados Unidos a pedir a bênção do ultra-reacionário George Bush Jr. para ele assumir o governo, dizendo que ele iria manter todos os acordos com o imperialismo, conforme ele fez. Durante certo período, todos os anos do governo Lula, ele conseguiu manter a estabilidade social em cima dos altos preços das matérias-primas, que agora caíram, estão vindo abaixo e estão sendo muito afetados por conta da crise na China e da crise mundial. Então, em cima disso tudo, o que nós temos? Temos que dizer que, nesse momento, existem 3 grandes políticas para a saída da crise. A saída que o imperialismo tenta impor é uma saída de força, uma saída a la Sérgio Moro, uma saída a la Henrique Meirelles, que, inclusive, Henrique Meirelles, desde a esquerda até a direita, é a opção que ninguém está questionando. Ninguém vê outra saída de todos os setores dos políticos burgueses, a não ser aplicar um grande ajuste contra os trabalhadores. A própria Dilma, com a chamada novas eleições, é isso que ela está propondo. Umas novas eleições, um referendo por novas eleições, plebiscito, obviamente que ela não tem governabilidade mais, onde, adivinhem, quem irá ganhar essas eleições e para quê? A saída de corte parlamentarista, que está mais na proposta do Lula, adivinha quem estará na linha de frente, contendo os trabalhadores, e quem vai bater com muita força contra os trabalhadores. Aqui, Meirelles, quase unanimidade. A saída dos trabalhadores não pode passar pela integração com o regime político, nem por essas eleições ultracorruptas. Fora todos, tem esse problema. Sai o PT, sai Temer, sai Sérgio Moro, e nesse momento você tem um problema que você não está numa etapa revolucionária ou pré-revolucionária para levantar o fora todos. Você está numa etapa de estancamento ainda. Então, o que você deveria fazer é construir a greve geral. Falar em greve geral política também é absurdo. O PT falou isso, mas isso se demonstra uma coisa falsa. É nesse momento que nós temos uma paralisia generalizada em todos os setores, porque o PT abandonou a greve geral, que era uma greve geral de mentirinha. Como você vai construir uma greve geral política se nem existe greve geral econômica? Você vai nos atos convocados pela CUT, pela articulação, pelo PT, você não vê um trabalhador de uma categoria organizada. No máximo, gente do MST e MTST comprado, basicamente. Portanto, a saída é greve geral sim, mas construída pela base. Fora Temer sim, mas não acordão com a direita, nunca. Fora o imperialismo da América Latina. Seguindo aqui mais na questão no Brasil, questão local, nesses últimos 13 anos, essa política de aliança, de colaboração com o capital que foi instalada pelo governo de base popular. Na verdade, houve uma neutralização do movimento aqui no país e que
a direita, como coloco aqui a direita pura, se aproveitou durante esse período. De acordo com a crise capitalista, pressiona mais para atacar os trabalhadores. Chega ao ponto que, nesse terceiro governo do PT, aumentar ataque à classe trabalhadora. Venha o descrédito da população, daqueles dos menos favorecidos, que teve pequenos avanços, de não ir em defesa do governo. Se realmente o governo tivesse apoio da classe trabalhadora, nós estaríamos provavelmente em guerra civil e não tinha havido o golpe, que na verdade é um golpe. É um golpe institucional e é um golpe político. Mas só aconteceu porque o governo não tem apoio dos trabalhadores. Só está ocorrendo. Porque senão as ruas aí estavam a quebradeira e os caras, a grande mídia não ia ter coragem de colocar o debate como foi colocado. E teve setores do campo de esquerda que ficou num dilema. Por exemplo, o PSTU se posicionou contra tudo, a favor do impeachment, fortalecendo a política do golpe. Outro setor da esquerda se neutralizou, ficou abafado pela grande mídia, porque só colocava dois campos, duas opções. Ou defende o governo, né? Ou defende o governo, ou o golpe, apoia o golpe. Não tinha uma terceira opção. Quem tentasse sair às ruas, ou quem convencer um trabalhador da base que aquilo de fato não ia melhorar em nada para a classe trabalhadora, que nós teríamos que apostar mesmo na nossa organização, na nossa possibilidade de luta, era metralhado, não era aceito. E ficamos, tem alguns setores que orientou, não dá para ir apoiar o governo e nem dá para ir, nesse momento, em favor do golpe. Então, se recuaram. E a direita continua avançando. Esse Congresso picareta que está aí, com vários parlamentares, que nem Marcos Feliciano, que nem o Bolsonaro, que nem vários outros aí, crescendo, com apoio popular, saindo em pesquisa para presidente da República. Cara com 6, 8%, que nem o Bolsonaro. Pessoas que defendem a ditadura, que tem um absurdo que vem acontecendo de preparo para atacando a classe trabalhadora e atacando o povo pobre. Dentro dos Correios, nós ficamos, ontem eu coloquei brevemente aqui na abertura, nós ficamos assim. Eu vi em alguns momentos o próprio Lula chamando os trabalhadores a ter que agir. O próprio Lula, eu me lembro que ele chamou. Mas não, todo mundo ficou parado, assistindo os ataques e fingindo que não era com você. Dentro do Correio, esse golpe mesmo maior no plano de saúde, que nós fomos às ruas durante 43 dias, cerca de metade dos sindicatos que representam o movimento nacional, porque percebíamos que era um golpe muito ferrenho, e não. Setores aqui da articulação da FINDEC, do PCdoB, fizeram um acordo, porque quem estava na direção era o PT. Quem era o VIGEP era do PT. Então, deixa atacar nós, atacar os trabalhadores, atacar suas famílias. Então, é um absurdo. E, com certeza, nós vamos... É um momento que nunca é tarde da gente discutir, de fato, a unidade, sair com a luta firme em defesa dos Correios, em defesa de todos os trabalhadores. Bom congresso a todos e vamos para a luta. Meu nome é Eduardo Rosa. Os
amigos do tempo dos dinossauros me chamam de Buiú, e eu faço parte do grupo de oposição em São Paulo, intitulado A Voz da Base. É um grupo construído por independentes, situação a qual eu me encontro hoje, e por alguns companheiros da Intersindical, o setor que não foi para o PSOL. E distribuímos alguns materiais já na base em São Paulo, boletins, jornais, e aos poucos essa oposição vem se consolidando na base em São Paulo. E eu quero agradecer aqui a confiança dos companheiros da Intersindical por me passar esses minutos da análise de conjuntura, a qual a gente tem afinidade em grande parte. Isso posto, eu gostaria de dizer que, primeiramente, nenhum direito a menos e avançar nas conquistas. Segundamente, a burguesia, a democracia burguesa não sofreu golpe nenhum. A democracia burguesa, ela fez, como sempre faz, da rasteira entre eles mesmos. Quem tomou um golpe foi o PT e a Dilma. E esse negócio que Temer não é um governo eleito é conversa fiada. Porque o PT escolheu fazer aliança com o PMDB, o PT escolheu fazer aliança com partidos da patronal em detrimento da classe trabalhadora. Se houve um golpe, foi, o Temer olhou, viu que o PT não tinha 150 deputados para barrar o impeachment e deu a rasteira. Porque o golpe, os trabalhadores dos Correios já tiveram em 2004. Já tiveram em 2004, quando depois de muitos anos para aprovar a periculosidade para carteiro, o governo Lula foi lá e vetou. Fomos obrigados a ir para a greve, mudou-se o nome. Não é mais periculosidade, é adicional de risco. Mas tivemos que fazer 4 greves uma atrás da outra, porque o governo do PT queria tirar. Podemos fazer unidade? Podemos fazer unidade de ação na base, na luta. Mas se a categoria está na inércia, a culpa não é da oposição. A culpa é do PT e do PCdoB. Que se hoje querem unidade, nós estamos reivindicando unidade há muitos anos. Mas nos últimos 3 anos, eles fizeram unidade. PT e PCdoB se uniram contra os trabalhadores do Correio. Ou alguém se esquece que a MP 532 foi aprovada no governo do PT? Alguém aqui, por um acaso, se esquece que o banco de horas, que nunca teve na nossa categoria, foi colocado pelo PT? Alguém aqui se esquece que a carreira de muita gente, que há 20 anos na empresa, trabalhando, foi jogado na lata do lixo para colocar um cara do partido no cargo? Alguém aqui se esquece disso? Pois bem, eu acho que os companheiros que me antecederam falando da análise de conjuntura internacional, citaram Portugal, América Latina, França. Eu quero citar muito rapidamente a África. A política do governo do PT, do Lula e da Dilma em África tem sido da seguinte forma: junto com o resto dos BRICS, estão investindo em 12 países da África, num continente que tem 52 países, e investe nesses países para promover um genocídio pior do que aquele que foi feito em Ruanda. O governo de esquerda e do PT. O governo do PT levou para setores da África a OAS, a Odebrecht e a Vale, aonde eles montam empresas, os trabalhadores não têm direito de se sindicalizar, porque tem toque de recolher, e com o aval do governo brasileiro, massacra o povo africano, e não contratam todas as etnias. Ou seja, contratam uma parcela da população africana para daqui a pouco colocar toda a África em guerra interna para acabar de destruir eles lá, saquearem. Essa é a política do PT nos últimos 13 anos em África. Mas isso não é importante, é só um monte de neguinho que vai morrer. É mais ou menos como a cláusula 4 do acordo coletivo. Alguém aqui lembra o que diz essa cláusula? Então, eu acho interessante a gente dar uma olhada nessa cláusula, porque é uma cláusula muito interessante, que funciona igual o Estatuto da Igualdade Racial, não é para porra nenhuma. Se ninguém cumprir aquilo lá, ninguém vai ser punido, ninguém vai em cana, ninguém tem que responder. É só mais um bando de preto se ferrando. Colocado essa situação, eu gostaria de dizer que tem uma situação... Tempo? Não?
tem uma situação muito interessante que ainda acho que vale a pena frisar. Se é verdade que a derrota do PT parece uma derrota do conjunto da classe trabalhadora, desgraçadamente a vitória do PT não é a vitória da classe trabalhadora. A vitória do PT é a derrota da classe trabalhadora. Eu quero que vocês me apontem qual foi a categoria, seja privado, seja público, que teve 0% de reposição da inflação. Mas nem no governo do Sarney a gente teve isso. Mas o PT impôs aos trabalhadores de Correio 0% de reposição de inflação, não é de aumento. Reposição de inflação. Se o PCdoB é a mãe do acordo bianual, a Artesinde é o pai. E disse que essa porcaria era bom pra gente. Querem fazer unidade? Eu vou estar junto. Vou estar junto, não tem problema nenhum. Agora não vem dizer que temos que esquecer o passado. Porque se eu esquecer o passado, eu deixo de lutar contra o racismo. Se eu esquecer o passado, eu deixo de lutar contra o capitalismo. O PT venceu, e a humanização do capital é essa aí que nós estamos vendo. Arroxo, desemprego. Há quantos anos não temos um concurso público? Há quantos anos não temos um concurso público? Foi o Michel Temer que acabou com o concurso público? Bom, companheiros, eu espero não ter decepcionado os companheiros da Intersindical, porque eu acredito que a nossa luta e o que deve unir a nossa campanha não é só apenas um correio estatal. É um correio estatal e nenhum direito a menos. Porque eu não ficaria surpreso se lá na frente o governo recuasse de privatizar os correios agora, que Peão recuasse dessa aliança. Nós já garantimos que não vai ter privatização, foi o melhor que nós podemos fazer, porque isso já aconteceu no passado. É verdade que com o governo do PT, um monte de pobre de preto foi para a faculdade. Mas eu desafio os companheiros a mostrarem os números dos pretos e pobres que foram para as politécnicas, para a medicina, para a odontologia. Eu desafio, eu quero ver um montão na proporção. Eu fiz faculdade, terminei com 45 anos, paguei a minha faculdade, defendo cotas proporcionais, não cota de 10% e 20%, que é só mais uma forma de falar que o Brasil não tem racismo. Vamos para a luta? Vamos sim, mas não vamos deixar de apontar para a categoria quem foi que colocou a gente nessa merda.